Fala, criptomaníacos! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição da nossa análise semanal das carteiras de longo prazo nessa segunda-feira, dia 12 de junho. Bom início de semana para todos. Então, olha só, primeiro vamos começar essa análise já de cara falando sobre o cenário macroeconômico, já que essa é uma das semanas aí mais importantes do ano. O que acontecer no cenário macroeconômico essa semana pode ditar a direção do Bitcoin, inclusive até mudar a direção do Bitcoin no decorrer dos próximos dias. Por quê, criptomaníacos? Porque vamos ter a divulgação na terça-feira da inflação americana e na quarta-feira temos a divulgação da taxa de juros, onde vai ser decidido o próximo aumento ou só a manutenção de juros. A maior expectativa na CME não é que aconteça um aumento de juros, e sim apenas uma manutenção da taxa de juros. Com isso, nós temos aí um cenário interessante, no cenário macro, se isso se concretizar, isso pode servir como catalisador do fluxo de mercado, trazendo capital da renda fixa para a renda variável. Porém, essa decisão de juros ela vai depender muito do dado da inflação que vai ser divulgado um dia antes. Então, se a inflação americana voltar a acelerar ou não der nenhum sinal aí de desaceleração, isso pode trazer um contexto negativo que vai interferir nessa tomada de decisão de juros e que pode até virar o jogo para que aconteça mais um aumento de juros. Por isso que essa é uma semana extremamente importante, e a partir dessas duas métricas nós teremos uma sinalização interessante dos próximos movimentos, ok? Então, olha só, vamos dar uma rápida passada aqui no calendário econômico, tá? Na segunda-feira, hoje, é um dia bem mais tranquilo no cenário de dados econômicos. Começa a ficar mais quente na terça-feira, onde a gente tem a divulgação da inflação na Alemanha, na madrugada aqui no Brasil. Depois, nós temos divulgação aqui de dados em relação à inflação americana, que sai às 9h30 da manhã. Para a gente no Brasil, vamos atualizar vocês direto nas nossas plataformas e também no Radar Criptomaníacos Live, que volta aí na terça-feira, dia 13 de junho, ok? Aí na quarta-feira, então, na parte da tarde, veja só, sai os dados da inflação ao produtor na parte da manhã, na verdade, antes, né, da decisão de juros, às 9h30 da manhã, e aí sim, depois do meio-dia, vem aqui às 15 horas a decisão de juros. E além da decisão de juros, nós teremos a projeção da taxa de juros para 1 ano, 2 anos, e aí com isso nós temos um norte muito claro, né, do que o Fed vem esperando, especialmente na coletiva de imprensa que vai acontecer às 15h30, logo depois, então, da decisão, da divulgação da decisão de juros. Então, com certeza, quarta-feira é o dia mais importante dessa semana, mas o que foi divulgado na terça já pode dar uma sinalização dessa métrica em relação à decisão de juros. Por isso que é extremamente importante a gente estar acompanhando. Essa é uma semana marcada por dados de inflações das principais economias. Veja só, na quarta-feira sai também dados em relação à França, né? A inflação da França. Temos também dados relacionados à política monetária da Europa, como a decisão da taxa de juros também, que vai acontecer aí na quinta-feira, dia 15 de junho. Como toda quinta-feira, como vocês sabem, saem os dados do mercado de trabalho americano, pedidos iniciais, pedidos contínuos, seguro-desemprego, mas também nessa quinta-feira teremos as vendas de varejo às 9h30 da manhã, depois o índice de atividade do FED de Filadélfia e também o índice Empire State. Então, quinta-feira aí consideraria como o terceiro dia mais relevante para o cenário macroeconômico, fora que as vendas no varejo também podem fazer preço aí no mercado, ok? E na sexta-feira estaremos olhando para a expectativa de inflação de Michigan e confiança do consumidor de Michigan. Então, para a gente resumir o cenário macroeconômico, criptomaníacos, temos aí terça-feira divulgação da inflação americana, na quarta-feira decisão de juros e na quinta-feira vamos ter um mapeamento de como está a indústria americana também e do mercado de trabalho. Então, com certeza, de terça para quarta-feira são os dias mais relevantes. E isso pode mudar todo o jogo do Bitcoin, pode interferir claramente na tendência do Bitcoin. Então, por isso, vamos para a tela agora falar das possibilidades gráficas para o BTC e o que a gente espera, levando em consideração esse viés, tá? Então, eu estou aqui no gráfico da análise semanal das carteiras de longo prazo, que vocês já estão habituados nas nossas últimas edições.
nós mencionamos que o Bitcoin tinha esses níveis de resistências marcados com as linhas vermelhas no gráfico, sendo que a nossa edição foi lá no dia... entre o dia 5 e o dia 6, nesse momento, ele rompeu a primeira resistência, foi lá na segunda, não conseguiu romper, e depois voltou abaixo. E aí nós marcamos esse nível, marcado com a linha rosa, né, que se o Bitcoin não conseguisse superar as resistências, ele poderia testar esse nível dos $25.700, que foi o que aconteceu. O Bitcoin até chegou em um nível um pouco mais baixo, mas levando em consideração o fechamento diário, o Bitcoin respeitou esse patamar. Esse patamar aqui no gráfico semanal, fica claro que é uma média de 21 períodos, e conforme eu venho colocando para vocês, se o Bitcoin não segurar por aqui, a tendência, né, é que ele busque esses alvos marcados com as linhas brancas no gráfico, podendo trazer um processo de correção mais acentuado para o Bitcoin, não só em porcentagem, mas também em tempo, onde ele poderia ficar vários dias e semanas nesse contexto da baixa, ok? Então, o que nós vamos fazer nessa edição da análise semanal das carteiras é fazer um ajuste nesse nível de gatilho, porque claramente a gente visualiza que no gráfico diário, o Bitcoin vem brigando para consolidar na média de 200 períodos, atualmente na casa dos $25.267, onde está essa linha vermelha aqui, onde estou colocando a linha rosa perto da linha vermelha. Ou seja, caso a gente veja uma confirmação de rompimento desse patamar, pessoal, é a nossa indicação que o Bitcoin, de fato, vai fazer um processo de correção mais acentuado. Então, é por isso que nós continuamos dolarizados nos nossos produtos financeiros, na maioria deles, somente com algumas exposições em algumas de nossas carteiras, para poder aproveitar essa oportunidade caso o mercado venha fazer rompimento desse nível. E aí o inverso também é verdadeiro, né? Se o Bitcoin não perder esse suporte, conseguir voltar acima das resistências, nós temos possibilidade dessa correção ter sido finalizada e aí com isso vermos a continuação do movimento de alta. Então o que a gente espera aí para o Bitcoin é que entre hoje e amanhã, com a divulgação da inflação, o preço fique mais em uma posição lateral. Se a inflação voltar a acelerar, criptomaníacos, pode ser já o catalisador desse processo de confirmação de rompimento desse nível de suporte. Por outro lado, se a inflação der sinal aí de desaceleração, isso pode levar o Bitcoin nesse nível de resistência. De qualquer forma, o BTC precisa romper esse nível e fazer fechamentos diários de forma consistente, especialmente acima desse nível dos $26.500, né? Que é uma métrica importante, onde o Bitcoin ficou respeitando esse nível como suporte, né? Diversas vezes, e agora confirmou o rompimento desse nível, ou seja, enquanto não voltar acima dessa média exponencial de 100 períodos, a tendência é que a gente veja a continuação do processo de baixa, que só tende a se intensificar se de fato o preço perder essa média de 200 períodos. Então, nota que o Bitcoin está em uma região bastante sensível, brigando por aqui, e a decisão da taxa de juros e os dados da inflação tendem a ditar a direção. Por isso que nós temos um contexto aqui muito simples, né? E vou até ajustar esse nível que está marcado com uma linha vermelha para uma linha rosa, para a gente ter aqui confirmações de rompimento. Então, com o fechamento diário acima desse patamar, temos uma maior probabilidade do preço ter finalizado a sua correção e continuar o seu movimento de alta. Nesse cenário, a gente voltaria a ficar posicionado nos ativos dos nossos principais produtos de longo prazo. Agora, se o Bitcoin perder esse suporte, independente do contexto de taxa de juros e inflação, nós temos aí uma maior convicção de que o preço vai, de fato, buscar níveis mais baixos, dando oportunidade de comprar ativos mais baratos, e aí, nesse caso, vamos ficar em uma posição mais defensiva nas nossas carteiras. Falando nas nossas carteiras, então, vamos aprofundar a partir de agora como fica cada produto da Criptomaníacos, levando em consideração esse viés de mercado. Então, primeiro, vamos falar sobre a carteira Outfactor. A carteira Outfactor segue numa postura defensiva desde que o preço ativou, né, nosso nível de postura defensiva aqui da carteira, entrou nesse range, né, marcado com essa vermelha, e aí nós temos o preço abaixo da média de 100 períodos, que nós adicionamos como um nível de postura defensiva de curto prazo, e nesse caso aqui o preço tentando consolidar fundo um pouco acima do gatilho de exposição aposta e confirmado o rompimento desse nível de gatilho. Então, como fica a carteira Outfactor agora? Continuamos em uma postura defensiva, tá? Até que o preço ele consiga voltar acima desses $26.500, que é o nosso stop de compra, que está aqui marcado com a linha vermelha. Aí, nesse caso, nesse cenário, a gente volta a ficar posicionados em altcoins. Agora, enquanto isso não acontecer, seguimos uma postura defensiva na carteira Outfactor, já que o mercado pode cair mais e levando as altcoins para níveis
bem mais baixos. Então, muita atenção aí você que está operando a carteira Alt-Factor de forma manual. Nós vimos aí muitas correções, né, das altcoins na última semana, então nós já estávamos em postura defensiva nesse cenário, e aí com isso evitamos de ter uma grande desvalorização das altcoins. Então a minha sugestão é que você faça a sua automatização para, caso essa virada de chave aconteça, você participe aí de uma recuperação do mercado, perfeito? Então, carteira Alt-Factor, pouca mudança, só voltamos a ficar posicionado nela agora, caso o Bitcoin consiga romper os 26.500 dólares, criptomaníacos. Agora, vamos entender como fica a carteira HODL. Carteira HODL, nós tivemos aí ativação da postura defensiva na semana passada, tivemos algumas mudanças também em relação ao gatilho de exposição, né, criptomaníacos? Vocês viram que nós paramos de fazer a compra ou a venda de Bitcoin e Ethereum com preço rompendo e superando ou caindo abaixo da média de 100 períodos, né, o nosso gatilho de exposição. Toda vez que isso acontecia, nós passamos a fazer isso somente uma vez no gráfico diário. Lá no relatório de compra da carteira HODL, que foi atualizado hoje, nessa segunda-feira, dia 12, nós demos uma explicação detalhada disso. Isso é para que a gente evite cair em violinadas. Por isso, agora, a gente só fica exposto ou faz uma transação na carteira HODL caso feche o dia acima do gatilho de exposição, né, no gráfico diário. Ou seja, se o preço do Bitcoin estiver abaixo do nosso gatilho de exposição no fechamento diário, vamos seguir dolarizados nesse cenário, já porque já estamos dolarizados. Se tivéssemos comprado, nesse caso, então faríamos a venda. Agora, caso o Bitcoin feche um gráfico diário acima do nosso gatilho de exposição, passamos a ficar comprado. Isso serve também para Ethereum, mas caso você faz parte desse produto e quer aprofundar isso detalhadamente, te convido para a sessão de relatórios na vitrine da carteira HODL. Bom, então o que esperamos para a carteira HODL agora é continuar em postura defensiva, aonde nós esperamos que o Bitcoin continue seu processo de correção para justamente ativar o nosso nível de compra fracionada na queda. E aí nesse relatório tem lá também as regiões para vocês, tá, criptomaníacos? Principalmente se o BTC perder esse nível de suporte dos 25.200 dólares, esse vai ser o catalisador que nós precisamos para o Bitcoin ir lá na nossa primeira região de compra, que está ali atualmente perto da casa dos 23.300. Isso vai dar uma excelente oportunidade da gente acumular mais frações de BTC. Vamos evitar aí uma grande desvalorização de mercado. Você sabe que nos últimos dias tomamos muitas violinadas com o preço trabalhando nessa região da média, né, do nosso gatilho de exposição, mas observe já que começamos a ver um preço ganhando a tendência de baixa. Agora, só falta de fato o Bitcoin perder esse suporte que ele formou no curto prazo, perto dos 25.200 dólares. Então, com o Bitcoin ficando em uma posição mais lateral abaixo da média, vamos seguir dolarizado. Caso ele volte acima do gatilho de exposição, voltamos a ficar comprado, que aí a gente tem uma maior probabilidade do preço voltar a subir. Agora, se isso não acontecer, seguimos dolarizados, principalmente se o Bitcoin não segurar no seu principal suporte. Agora falando sobre as altcoins, né, da carteira HODL, observe que a dominância do Bitcoin aqui do lado esquerdo do gráfico conseguiu superar o nível dos 48,80% de dominância, que nós marcamos aí como um nível que, se ele conseguisse romper, seria o gatilho para o Bitcoin voltar a ganhar muita dominância frente às altcoins. E aí, nesse cenário, sem dúvidas, não iríamos adicionar altcoins na carteira HODL. Então, isso vem se concretizando agora que a dominância conseguiu romper essa resistência desde lá de abril de 2021. Então, nesse cenário, não vamos adicionar altcoins. Falando sobre a Ethereum agora na carteira HODL, o mesmo cenário do Bitcoin, até em relação ao fato da gente olhar para o preço, né? Se está abaixo da média e continuar vendido ou voltar a ficar comprado. Então, em resumo, a carteira HODL, criptomaníacos, principalmente para você que está fazendo operações de forma manual, é muito simples, caso você não queira fazer a sua automatização. Deu 9 horas da noite, que é quando acontece o fechamento diário. Caso você queira acompanhar, o preço estiver abaixo da média de 100 períodos, que é essa linha azul, você deve permanecer vendido, porque no momento nós já estamos vendidos. Se você está comprado nesse caso, então você deve fazer a sua venda. Agora, se o preço fechar o dia acima da média de 100 períodos, voltamos a ficar comprado. Isso serve para o BTC, isso serve para Ethereum. Se você não quiser acompanhar o gráfico, tá tudo bem. Todos os dias, às 9 horas, nós vamos
postar lá no grupo de alerta da carteira e mandar e-mail dizendo o que está acontecendo. Olha, vamos permanecer na postura defensiva? Não, vamos sair da postura defensiva. Aí basta você olhar lá, ir na sua conta e fazer de forma manual, caso você esteja operando de forma manual. Agora, se você está automatizado, não se preocupe, tá? Que aí nós vamos executar para você se for necessário. Se não for necessário, nós só vamos comunicar lá no grupo, aí não vai haver execução, já porque nós estamos vendidos, não teria necessidade de vender mais uma vez, ok? Então é um processo aí que ficou até mais simples, principalmente para você que está fazendo as operações de forma manual. Agora eu quero falar com você que é novo nesse produto, que chegou por agora e quer saber o momento certo de se rebalancear. Bom, o melhor momento para a carteira roda para fazer rebalanceamento é sempre quando o preço do Bitcoin está abaixo do nosso gatilho de exposição, ou seja, quando nós estamos dolarizados, que é esse cenário, nós estamos totalmente comprados agora em dólares. Então, esse é um momento ideal para você, é uma janela de oportunidade para você que quer se rebalancear na carteira, ficar de acordo com a nossa exposição, tá? Para você participar dos movimentos e ter os mesmos resultados que a gente divulga, ok? Então, se você quiser fazer isso, esse é um momento bastante oportuno para isso, ok? Então agora, criptomaníacos, vamos falar sobre a carteira Alt-Season. A carteira Alt-Season sofreu um pouco nas últimas movimentações de mercado, né? Com essa aversão a risco nas altcoins, especialmente quando nós vimos ali algumas altcoins como a Matic sendo deslistada, né, de uma corretora importante americana, a Robinhood. Isso trouxe uma aversão a risco para as altcoins e até reflete no que eu mencionei no caso do Bitcoin, que ganhou dominância, né, frente às principais altcoins do mercado. Mas a nossa carteira ela se expõe de forma fracionada. Então, na última posição, nós mencionamos que nós iríamos comprar Link, Matic, Uniave, porém, apenas uma parte do que gostaríamos de comprar, né, para um contexto de alta, pois a gente tinha a possibilidade de um respiro de mercado, mas se isso não acontecesse e houvesse quedas, a gente teria caixa para poder acumular. Então, essa correção se intensificou, e aí agora nós temos as altcoins em um nível bem mais baixo, porém, elas não atingiram, a maioria delas não atingiram, né, os nossos níveis de compras fracionadas. Então, agora eu vou falar especificamente sobre cada ativo, perfeito? Olha só, BNB, né, nós saímos lá em cima, perto dos $300 e já fez um forte processo de correção. Agora a gente segue de fora de BNB, aguardando por uma consolidação e uma movimentação do Bitcoin para ver o melhor momento de se posicionar. Então, se ela não buscar aqui o nível do $198, que é o próximo nível de compra fracionária, daí a gente pode pensar em colocar BNB no caixa e também na carteira para poder pegar um respiro até a média de 100 períodos, caso o Bitcoin consiga romper os $26.500. Ethereum nós estávamos posicionados aqui em cima, fomos estopados aqui na casa dos $1.770. E por que fizemos isso? Apesar de estar posicionados aí em Ethereum e querendo comprar em nível mais baixo, porque a Ethereum estava acima do nosso gatilho de exposição, então a gente largou aqui abaixo, né, do gatilho para poder acumular mais, buscando os nossos níveis de compras fracionadas. Então vamos ficar de fora de Ethereum até que agora ela volte acima do nosso nível aqui de gatilho de exposição, um pouco acima dos $1.800. Enquanto ela não romper $1.800, seguimos de fora de Ethereum aguardando por compras na queda. Link, criptomaníacos. Fizemos compra em Link na casa dos $6, agora está na casa dos 5,14. Link se aproxima do nosso nível de compra fracionada também na queda, então seguimos monitorando aqui para comprar Link e diminuir o nosso preço médio nela, já que nós vamos comprar aí com um ativo bem descontado. Matic é um dos ativos que atingiu o nosso nível de compra fracionada, mas nós optamos por não fazer essa primeira compra aqui, pois com a deslistagem da Robinhood, a gente entendeu que a Matic Polygon poderia ter uma versão a risco mais acentuada, e aí por isso nós estamos aguardando por uma consolidação nela nesse patamar, para ver se de fato esse nível se torna interessante, já que nós não queremos comprar ativos aí com a faca caindo, ok? Então, estamos de olho em Matic para comprar próximo aqui desse 0,65, 0,70, caso o Bitcoin consiga romper a resistência. Se isso não acontecer, a tendência é que Matic venha buscar o nosso nível de compra fracionária na casa dos 0,48 centavos de dólares. Falando sobre a Uni agora, nesse cenário, a Uni ela teve uma correção bastante intensa,
chegou perto do nosso gatilho de compra fracionada, mas não chegou a atingir, então seguimos de fora de Uni, principalmente com essa possibilidade do mercado corrigir um pouco mais. E AVE, mesmo cenário também, sofreu um pouco com a última correção, chegou perto do nosso gatilho de compra fracionada, mas também não ativou. Então, essas altcoins que fazem parte do âmbito fundamentalista, criptomoníacos, estamos aguardando pelo melhor momento para comprar de forma fracionada, visando diminuir o nosso preço médio, tá? Essa oportunidade que o mercado está dando aí para a gente de diminuir o preço médio vai ser uma excelente movimentação para a gente carregar essas posições para o longo prazo. E acrescento agora que nós estamos atentos a 2 ativos que vão entrar no contexto somente do Bitcoin, romper o nível ali, né? A gente voltar a ficar exposto no Bitcoin em outras carteiras, o Bitcoin ganhar uma tendência, e aí a gente está acompanhando de perto, que é OP e AVAX, para entrar aí no âmbito de fundamentos, né, na carteira, já que são projetos, né, com fundamentos sólidos, com uma estrutura sólida e que tem um bom potencial, mas nós só vamos adicionar esses 2 ativos no portfólio caso o Bitcoin volte a subir e de fato não tem possibilidade de maiores correções, já que essas moedas não fazem parte do âmbito fundamentalista, isso poderia trazer um bom risco aí para a carteira. Então, em resumo, a carteira Altisis do Criptomaníacos, nós temos posições fracionadas nos ativos fundamentalistas e seguimos aguardando por melhores oportunidades de comprar mais desses ativos, tá? No contexto de mais quedas para justamente diminuir o nosso preço médio. Eu sei que muitos de vocês devem ficar pensando, poxa, compramos e o preço caiu, mas isso faz parte da estratégia, isso faz parte da metodologia. Em momentos de baixa, a gente acumula, caso o preço caia mais, a gente acumula mais, visando diminuir o nosso preço médio, e aí quando o mercado fizer um movimento de alta, nós vamos ter ficado com um preço médio muito baixo, muito próximo do fundo, próximo dos principais suportes do mercado, deixando a gente em um nível bastante estratégico, o nosso preço médio bastante estratégico. Então, isso traz uma dor no curto prazo, já que nós temos aí uma desvalorização, um exemplo aqui de Link, né, que fez uma desvalorização desde a nossa última compra até agora, aí na faixa dos 20%, né, mas isso tende a ser estratégico, já que nós podemos a qualquer momento acumular mais link, esse preço médio vai diminuir e aí uma movimentação de alta no mercado, vamos ficar com o preço médio bem baixo. Então, criptomaníacos, falando agora um resumo sobre essa análise, né? Nós queremos ver literalmente o que vai acontecer com o Bitcoin nesse contexto da inflação americana na terça-feira e com a decisão de juros. Independente disso, nós temos esses 2 níveis de gatilho que nós marcamos para vocês na análise do Bitcoin. Gatilho para um contexto de mais alta, acima dos $26.500, com Bitcoin fechando o gráfico diário acima desse patamar, e um contexto de mais quedas, um gatilho para o Bitcoin nos $25.200. Então quer dizer que se o Bitcoin perder $25.200, nossas carteiras vão continuar em posturas defensivas de fora do mercado, somente aguardando aí por oportunidade de compras na queda. Agora, se o jogo virar, por exemplo, a inflação, né, um sinal de desaceleração, talvez até a deflação, não aconteceu um aumento de juros, só a manutenção, isso pode trazer um movimento de alta para o mercado cripto, e nesse caso, voltamos a ficar posicionado. Então, faça suas automatizações, pois estamos em uma semana bastante decisiva, estamos aqui acompanhando e aguardando tudo de perto para fazer as melhores movimentações aí para vocês que fazem parte das nossas carteiras de longo prazo. Qualquer dúvida sobre essa análise, estamos sempre à disposição. Vejo vocês em um próximo vídeo.